Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo áudio é para você. Gente, como muitos já sabem, esse vídeo áudio é um extra, né? Os vídeos tradicionais aqui do canal, que vão ao ar às terças-feiras às 11h30, eles continuam normalmente, mas sempre que possível eu vou colocar esses áudios como um extra aqui no canal para quem prefere só áudios. Além daqui do canal, eles também estarão disponíveis nos streamings que são só de áudios, tá? Gente, hoje eu me senti inspirada a falar sobre um assunto que vocês me pedem bastante, que é sobre como elevar a energia da própria casa, como deixar a casa mais harmoniosa. Eu vou dar algumas sugestões aqui que talvez sejam úteis para alguns de vocês. Claro, cada um tem uma realidade, né? Então tem pessoas que moram sozinhas, tem pessoas que moram com cônjuge, outros com familiares, tem gente que tem filhos, uns têm bichinhos de estimação, outros não têm. Então você vai ter que adaptar essas sugestões de acordo com as suas possibilidades e com a sua realidade. Claro que algumas sugestões você talvez consiga aplicar, outras talvez não, porque eventualmente talvez você more com familiares que tenham outras crenças religiosas, que não compartilhem da sua filosofia de vida, e aí você vai ter que respeitar e não vai poder aplicar essas sugestões na casa toda. Mas aí você pode aplicá-las, por exemplo, no seu quarto, né, sem impor aquilo que você acha certo para os outros familiares, para também não criar um ambiente de disputa, de discórdia, porque afinal de contas, se você está dividindo o seu espaço com outras pessoas, você tem que respeitar também os valores dessas pessoas. Mas eu sinto que a gente ensina muito pelo exemplo, então mesmo que as outras pessoas da família não queiram fazer essas práticas ou não concordem, só de você começar a fazer com você mesmo e melhorar a sua vibração, se tornar uma pessoa mais equilibrada, mais amorosa, mais alegre, mais ponderada, mais sensata, mais caridosa, naturalmente você vai ensinar pelo exemplo. Então, não se preocupe em mudar as pessoas da sua casa, se preocupe em mudar a si mesmo, né? Porque a sua própria energia vai servir como exemplo e já vai reverberar no seu entorno. Então, como é que você pode transformar a sua casa num templo, metaforicamente falando, elevando a psicosfera da casa? Algumas sugestões que funcionam bastante, se você sentir afinidade, é sempre ao acordar você fazer uma oração, você pedir a proteção dos amigos espirituais, nunca acordar de forma abrupta, em especial se você acorda com uma certa irritabilidade, com certo inconformismo, aí você tem que ter mais cautela ainda para não se permitir começar o seu dia nessa vibração. Então, uma sugestão que funciona bastante é você acordou, se você puder, fica um tempinho na cama, faça uma oração com amor, com fé, com entrega. Evita fazer a oração de uma forma muito automática, procura colocar seu amor ali. Se você não quiser fazer uma oração já conhecida, como um Pai Nosso, uma Ave Maria, faça do seu jeito, utilizando palavras elevadas, que te conectem com algo maior, né? Então faça a oração do seu jeito, de forma espontânea, mas procure agradecer por aquele dia, pela oportunidade de estar vivo mais um dia no planeta Terra, em tempo de transição planetária. Agradeça os amigos espirituais, os seus mentores, agradeça a Deus por essa oportunidade e peça que os amigos espirituais te protejam, te ajudem a ter um dia com equilíbrio, com bem-estar, com alegria, amorosidade, caridade, te ajudem a manter a sua energia elevada e equilibrada ao longo de todo o dia. Se você puder e quiser, faça uma visualização positiva e criativa, já imaginando como é que vai ser o seu dia. Então, se você tiver que sair para ir para o trabalho, visualize tudo dando certo no caminho, as pessoas te tratando bem no trabalho, as coisas fluindo,
você alegre, emanando essa alegria para as pessoas do seu entorno, atraindo situações leves, situações prósperas. Começa a visualizar coisas positivas e já vai se colocando nessa vibração, nessa energia do foco na luz, para que você possa ser um incenso, né, de amorosidade, de luz, de alegria nos ambientes que você vai, tornando aquele ambiente melhor, mais leve, mais alegre, mais amoroso, mais generoso. Então já vai se conectando com essa energia leve ao acordar. Essa é uma forma de começar muito bem o seu dia. E aí, antes de dormir, a mesma coisa, procura fazer uma oração, nunca durma com eletrônicos ligados. Procure, quando você começar a dormir, não sei qual horário que você está habituado a dormir, não sei como é que é a sua realidade, mas se você é uma pessoa que costuma dormir cedo, por exemplo, vamos supor que você tem o hábito de dormir em torno de 9h30, 10 horas da noite. Então, quando já for umas 7 horas da noite, começa a reduzir as luzes dentro de casa. Se você puder deixar só o abajur ligado, né, vai reduzindo o aparelho eletrônico. Se você puder, toma um chazinho que vai te ajudar a se acalmar. Pode ser um chá de camomila, um chá de melissa, para você já ir preparando o seu sono. Aí, quando você estiver próximo de adormecer, procure não dormir assim rapidamente, de maneira abrupta. Prepare o seu sono no sentido de ter uma preparação energética. Então, assim, faça uma oração para os amigos espirituais, agradeça o dia que você teve, agradeça os aprendizados, procure relembrar tudo o que aconteceu ao longo do seu dia, procure agradecer todas as experiências, as pessoas que passaram pela sua vida naquele dia, né, as coisas que se aprendeu. Procure agradecer e peça proteção aos amigos espirituais para que quando você for ter a projeção astral, né, o desdobramento espiritual, que é aquilo que acontece enquanto a gente dorme, peça para ir para lugares bonitos ou para fazer um trabalho espiritual bacana e para ser protegido enquanto você estiver em desdobramento espiritual. Então, se você vai fazendo essas práticas diárias de orações ao acordar, orações ao dormir, você já vai perceber que isso já começa a trazer uma proteção espiritual para você e para o seu lar, porque você já vai atraindo espíritos de luz para a sua casa e vai conseguindo reduzir qualquer tipo de obsessão espiritual, de assédio espiritual que porventura você esteja vivendo. Além dessa prática da oração ao acordar e ao dormir e antes de dormir, que é imprescindível para você ficar protegido e manter a sua energia elevada, uma prática que eu também gosto bastante é o uso de cânfora, sabe? Pedrinhas de cânfora que você pode encontrar em qualquer farmácia. Essas pedrinhas você pode quebrá-las em 4 pedaços e espalhá-las pelos cantos da casa, porque elas também ajudam na elevação energética e ajudam a afastar espíritos negativos. Se porventura você tiver criança em casa ou animaizinhos, aí é perigoso você deixar essas pedrinhas porque eles podem ingerir, né, essas pedrinhas de cânfora e pode ser tóxico para eles. Então é importante deixar as pedrinhas em lugares mais altos, numa cômoda, numa estante mais alta que eles não tenham acesso, caso você tenha bichinhos ou crianças. Então não deixe no chão essas pedrinhas de cânfora, tá? Mas você pode espalhar em alguns móveis mais altos, por exemplo. Essa é uma forma também, espalhando as pedrinhas de cânfora pela casa e até no seu trabalho, se você puder. Se você não puder espalhar na sua mesa de trabalho, se for o caso, você pode levar as pedrinhas de cânfora na bolsa. E você deixa as pedrinhas lá até elas derreterem, porque elas vão diminuindo aos pouquinhos com o tempo. Então pode deixar lá, mesmo quando você for fazer a limpeza da casa, na hora que você estiver fazendo a limpeza, você tira a pedrinha do lugar e depois devolve para o lugar que ela estava, mas não joga fora não. Deixa a pedrinha lá até ela sumir, até ficar bem pequenininha, tá? Uma outra estratégia que eu uso bastante, que também é excelente, é você ter um spray de limpeza energética para proteção espiritual. Vocês encontram de inúmeras marcas, aí é uma questão de afinidade, né, do cheirinho que você mais gosta, mas de preferência spray que possam conter, por exemplo, canela, lavanda, capim-santo ou
Outros aromas que ajudam nessa limpeza pode ser interessante, então espirrar pelo menos 1, 2 vezes por dia esse spray de limpeza nos cômodos da casa ajuda muito na renovação energética, na transmutação da energia. Acender incenso também, mas eu não recomendo que você deixe o incenso aceso por muito tempo, porque não é muito saudável para os pulmões, né? Mas acender por alguns minutinhos, um incenso de canela, de lavanda, de capim-santo, pode ser interessante também para fazer essa limpeza energética. Uma outra coisa que eu adoro, que eu uso todos os dias em casa, é um difusor de óleos essenciais. Eu tenho meu difusor e eu deixo ele ali por pelo menos 6 horas, 8 horas, ele fica lá, né? Eu coloco algumas gotinhas de óleo essencial, muitas vezes de hortelã-pimenta, alecrim, lavanda, melaleuca, óleo de laranja, enfim. E tem os meus óleos essenciais, que é importante que eles sejam 100% puros, tá, gente? Então fiquem atentos ao rótulo dos óleos essenciais, porque não é tudo que vende por aí que é de boa qualidade. Então observem a qualidade do seu óleo essencial e procure deixar aquela energia ali, aquele óleo fluindo, porque ele transmuta bastante a energia do ambiente, além de fazer bem para a saúde também, né? Porque ele nos ajuda a respirar melhor, ele nos ajuda também a ter mais equilíbrio espiritual, né? Ele faz essa limpeza energética na casa. É claro, gente, essa é uma estratégia prática, mas de nada adianta você passar incenso, spray de limpeza, cânfora, né? Não adianta você ter essas práticas, né, mais pragmáticas, vamos dizer assim, se você não pratica o orar e vigiar. Então, assim, o óleo essencial, o incenso e a cânfora, eles não vão fazer milagre, né? Tudo depende do seu comportamento, das conversas que você tem dentro de casa, né, das formas pensamento que você produz. Então, o principal, o imprescindível para manter a energia de uma casa elevada é você cuidar das formas pensamento que você está gerando ali, daquilo que você está pensando e sentindo. Mas essas estratégias que eu estou sugerindo, elas ajudam também, inclusive para você melhorar a sua própria energia caso você esteja pensando negativo. Mas o principal é sempre você estar atento ao que você está vibrando, né? A frequência com a qual você está se conectando. Uma outra coisa também que é maravilhosa, que eu recomendo que vocês façam diariamente, é a prática de oração, como por exemplo o Evangelho no Lar. Se você não é espírita, se você não quer fazer o Evangelho no Lar, não tem problema, faça outra prática com a qual você sente afinidade, prática de oração, tá? E aí não se apegue muito a técnicas, faça aquilo que você sentir no seu coração. Você pode ler um livro espírita ou pode ler outro livro do seu interesse que traga mensagens positivas, que vão ao encontro de valores mais elevados, né? Escolha algum que você tenha afinidade. Se você quiser uma sugestão de como fazer a prática do Evangelho no Lar, vocês encontram na rede vizinha, no setor de destaques, vocês encontram um destaque de como fazer Evangelho no Lar. Ou então, simplesmente, você pode dar um Google e você vai encontrar vários sites ensinando como fazer a prática do Evangelho no Lar. Se você puder, faça todos os dias, de preferência no mesmo horário. Se não puder fazer no mesmo horário, faça num horário aproximado. Se não der para fazer em horário aproximado, faça no horário que der. Mas faça sim a prática do Evangelho no Lar diariamente. Você vai perceber como quando isso se torna um hábito, naturalmente a sua energia se eleva, a energia da casa começa a mudar. E aí você pode falar, Gisela, mas eu quero fazer Evangelho no Lar, mas eu não tenho quem faça comigo, porque as pessoas da minha casa não gostam ou não acreditam. Tudo bem, faça sozinho, né? Se você puder convidar as outras pessoas que moram com você para fazer, é claro que é muito melhor. Mas se não for possível, se elas não quiserem, se elas não acreditarem, ok, não deixe de fazer por causa disso. Faça você a sua parte, né? Vai no seu quarto. Ou se você divide o quarto com alguém, não pode fazer no quarto, faça no banheiro, mas tudo dá-se um jeito, né? Então a gente vai adaptando essas sugestões à nossa realidade. Então, eventualmente você mora com outras pessoas, divide o seu quarto com outras pessoas e não tem privacidade para fazer no quarto. Ok, faça no banheiro, pelo menos no banheiro você vai ter privacidade e vai conseguir fazer.
O importante é fazer do jeito que der, do jeito que você puder, tá? Então faça assim diariamente essas orações, não encontre desculpas para não fazer, porque muitas vezes a gente fica, mas eu não posso por causa disso, a gente fica encontrando desculpas porque a gente tem resistência, né? Ainda mais quando a gente está obsediado de forma crônica, a gente vive encontrando desculpas para não se conectar com a luz. E aí, nesse momento, a gente tem que dar aquilo que eu chamo de uma leve forçadinha na barra, entre aspas, para conseguir fazer os rituais e fazer as orações diárias. E aí, de tanto a gente dar essa forçadinha na barra, aos poucos vai ficando natural, porque a gente vai incorporando aquela prática como um hábito e quando a gente não faz, a gente sente falta. É muito interessante observar. Quando aquela prática se torna um hábito e a gente deixa de fazer, faz muita diferença. Outra coisa que eu sempre falo para vocês, e eu vou retomar, né, esse comentário aqui, porque é relevante a gente relembrar, observe as músicas que você escuta. Gente, música tem uma capacidade absurda de alterar a nossa vibração e vai criando um imaginário dentro de nós, uma série de crenças, né? Dependendo do tipo de música que a gente ouve, aquela música, aquele padrão, vai endossando algumas crenças negativas ou até positivas. Tudo depende do tipo de música que a gente ouve. Então, assim, você está ouvindo uma música que está te deixando mais reativo, ou que está fazendo você lembrar de coisas tristes, ou que está endossando o seu lado mais primitivo, mais animalesco, procura observar, né, de que forma aquela música está mexendo com você. Ou é uma música que está te inspirando a algo mais elevado, a algo mais sagrado, a algo mais profundo, mais caridoso, mais generoso, mais amoroso. Quando você ouve aquela música, você fica encantado, você fica focado na luz ou nas sombras? Ou você fica com um espírito mais primitivo, mais instintivo? O que aquela música motiva em você? O que ela inspira? Com que tipo de frequência ela está te conectando? Com a luz ou com as sombras? Fiquem atentos a isso, gente, porque a música tem um poder gigantesco de atuar nos nossos corpos energéticos, né? Então faz parte do nosso desenvolvimento a gente ficar atento com as coisas que a gente escuta. Às vezes você escuta uma música para chafurdar na lama da negatividade, para ficar chorando, e aquela música só endossa um padrão negativo dentro de você. Então fique atento ao tipo de coisa para a qual você está dando atenção. Porque uma coisa, gente, é a música ser tão elevada que ela toca a sua alma e você se comove de tão bonita que é. Isso é maravilhoso. Outra coisa é quando a música faz você chorar de tristeza, porque te lembra de coisas negativas. Então, fique atento a isso, né? E procure ouvir músicas elevadas. Deixe essas músicas tocando na sua casa como um incenso sonoro. Isso é maravilhoso para atrair espíritos de luz, para elevar a energia da casa. Aí você pode falar, Gisela, eu ouço músicas elevadas, mas o meu pai não ouve, o meu irmão não ouve, minha mãe não ouve. Tudo bem, problema deles, faça a sua parte, ouça você as músicas elevadas. Se não der para ouvir num volume mais alto, ouça no seu fone. Faça o que é possível de acordo com a realidade que você vive, mas faça. Não deixe de fazer porque você fica culpando as pessoas do seu entorno. Eu faço, mas o fulano não faz. Deixa o fulano. Fulano está no processo dele, ele tem o nível de consciência dele, ele está criando os karmas dele, está vivendo o processo dele. Deixa o fulano. Você pode fazer uma oração para o seu irmão, né, para o mentor espiritual dele, para o seu, para sua mãe, para o seu pai. Você pode orar por eles, vibrar por eles, mas você não pode impor a sua consciência neles, porque cada um tem o seu processo. Então faça a sua parte, escute você as músicas elevadas. E aí, pelo seu exemplo, talvez você comece a motivá-los, a inspirá-los com o seu exemplo, com a sua mudança. Né? Então fique atento às músicas que você escuta, e se você quiser uma sugestão, lá na rede vizinha, aquela que é só de músicas ou de podcasts, né? Aquela que é de áudios,
Nela eu tenho uma playlist que se chama Elevar a Frequência com Gisela Valim. Ou é elevar ou é elevando, é algum dos dois. Se você digitar na busca, facilmente você vai encontrar. E lá tem uma série de sugestões de músicas que você pode ouvir. Música New Age, tem mantras, música clássica, músicas que você pode ouvir para elevar a sua frequência, para elevar a frequência da casa. No canal do Arli Cravo você também encontra músicas que elevam, como por exemplo, Alinhamento para a Paz Interior, Alinhamento para a Compaixão, que também é maravilhoso, Divine On, Arcturo Song. Você encontra no canal dele várias músicas também que ajudam na elevação. E aqui no YouTube, com certeza, se vocês souberem procurar, tiverem olhos de ver e ouvidos de ouvir, vocês encontram muita coisa boa que ajuda a elevar a vibração. Ah, Gisela, como é que eu sei que a minha vibração está se elevando? É só você observar o que você está sentindo. Aquela música está te conectando com algo mais bonito, mais sagrado ou com algo mais primitivo? Observe. Se auto-observe, a gente sempre sabe. É só a gente parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. O que eu estou sentindo quando eu escuto essa música? A gente tem essa capacidade de discernimento. Isso faz parte da nossa natureza, né? Outra sugestão que eu sempre dou para vocês e que eu vou retomar aqui, para quem ainda não me ouviu falando sobre isso, são os livros que a gente lê. É muito importante a gente estar atento ao tipo de literatura que a gente está consumindo, caso você goste de ler, porque assim, antes costumava-se dizer que o importante é a pessoa ler, não importa o que ela está lendo, e não é verdade. Dependendo daquilo que a pessoa está lendo, aquilo pode construir um imaginário bastante denso, bastante negativo. Então, se a pessoa está lá lendo uma história de terror, de suspense, que inspira medo, que inspira raiva, que inspira competição, que inspira inveja, indignação, é claro que aquilo não é saudável, porque aquilo vai compondo o imaginário da pessoa, porque enquanto você está entrando naquela energia, você está construindo uma imaginação que está alinhada com aqueles valores. E isso te deixa suscetível para receber uma série de mensagens subliminares que, com o tempo, podem te induzir a comportamentos muito negativos. Então, é muito importante você estar atento ao que você está lendo, né? Eu, particularmente, gosto de indicar literatura espírita, porque é o que eu acredito. Mas também, se você não for espírita, você pode ler livros, como por exemplo, os que eu também adoro, livros do Osho, livros do Yogananda, do Ramana Maharishi, enfim, tem milhares de autores incríveis, né? Obras ligadas, por exemplo, ao espiritismo, mas que não necessariamente são espíritas, como os livros do Gasparetto, da Zíbia Gasparetto também, que são maravilhosos. Eu adoro os livros da Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, sempre recomendo aqui, são histórias maravilhosas que ensinam o espiritismo de uma maneira muito didática. É uma delícia ler os livros da Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, é uma linguagem gostosa. Ela é autora, inclusive, para quem não sabe, daquele livro famoso, Violetas na Janela. Eu já li muitas obras dela, adoro as obras dela e aprendo muito porque é o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, é o livro dos Espíritos aplicado na prática, no dia a dia. Então, são histórias maravilhosas. Tem as obras também incríveis do Chico Xavier. Tem mais de 500 livros que o Chico psicografou ao longo da vida, um melhor que o outro. São obras maravilhosas. Claro, eu não li tudo, acho que se eu li 30 ou 40 é muito, mas assim, todos que eu li me comoveram, me ensinaram muitas coisas. As obras do Emmanuel, do André Luiz, enfim, são obras maravilhosas. Recomendo que vocês pesquisem, que vocês leiam, porque às vezes a gente acha que pra gente se distrair só dá pra gente ficar vendo TV ou ficar assistindo séries. Eu também gosto de assistir séries, mas é importante a gente estar atento ao que a gente coloca dentro da gente, porque quando a gente assiste uma série, é uma história que está sendo contada para nós. E se essa história for muito densa, muito pesada, muito focada no mal, a chance da nossa energia cair ao assistir aquilo é muito grande. Claro, existem pessoas que conseguem assistir numa boa sem se contaminarem, mas não é o caso da maioria de nós. A maioria de nós, a gente se envolve, quando a gente se dá conta, a gente está sofrendo junto com a personagem,
né? A gente está indignado, está com raiva, está tomando as dores do protagonista. Então, por isso que é importante a gente estar atento à forma como a gente está construindo o nosso imaginário, aquilo que a gente está colocando no nosso inconsciente. Porque, por exemplo, se você assiste a séries ou a filmes que constantemente falam que nenhum homem presta, que não tem homem legal no mundo, que todos os homens são do mal, por exemplo, né? Isso vai endossando uma crença negativa em você. Se você, por exemplo, é uma mulher que tem interesse em se relacionar com homens e você está com dificuldade de relacionamento, e além disso você fica assistindo a filmes ou ouvindo a músicas que falam de dores, né? Dores, na verdade, que não são dores de amor, são dores do ego, né? Se você fica assistindo a filmes ou ouvindo a músicas que fomentam esse padrão e reforçam essa crença, você só vai chafurdando ainda mais nessa lama. Você só vai confirmando a crença. Então, se você tem dificuldades amorosas ou de expressar o seu amor, e você consome conteúdos que vão compondo um imaginário que confirma esse padrão, a tendência é que essa questão só piore na sua vida. Então, é importante você estar atenta ao que você está consumindo. Tudo bem assistir séries, filmes, eu também gosto, mas procure assistir a coisas que tragam uma mensagem positiva, de amor, de fé, de esperança. Tem uma série de filmes espíritas bacanas ou de filmes com uma consciência mais elevada, que passam valores mais profundos, mais elevados. Eu tenho algumas sugestões na Rede Vizinha, no setor de destaques, né? Tenho ali algumas sugestões de filmes. Mas mesmo que você opte, por exemplo, eventualmente em assistir um filme mais denso, procure assistir sem se envolver, para você não se contaminar com aquela energia, para você não pegar para você. É possível você assistir sem se contaminar, mas aí você vai ter que ter um trabalho interno maior para não se envolver com aquilo. Para evitar a fadiga, eu recomendo que você faça escolhas mais sábias e procure escolher coisas que vão elevar a sua energia. Então, se você não sabe o que assistir, procure, por exemplo, um programa de comédia para você dar risada, porque aquele programa vai inspirar a sua alegria, né? E vai te fazer bem. Então, é uma forma de você se distrair, de você ter um entretenimento, mas é algo positivo, é algo que não vai te fazer mal. Outra coisa importante, né, continuando sobre como elevar a energia da casa, é você observar quem são as pessoas que você convida para sua casa. Então, se você costuma receber visita, quem são essas pessoas? Né? Essas pessoas falam de assuntos elevados ou de assuntos muito mundanos, são pessoas fofoqueiras. Isso é importante também, porque às vezes a gente cuida da psicosfera da nossa casa, mas acaba convidando para entrar dentro dela pessoas que às vezes não têm uma energia muito boa. Então, se não tiver jeito e aquela pessoa tiver que frequentar a sua casa por algum motivo, procure fazer uma oração para o mentor espiritual dessa pessoa e para o seu próprio mentor espiritual antes dessa pessoa chegar. Porque aí você já começa a ser uma agente de transformação na vida dessa pessoa e você já faz uma limpeza energética antes dela entrar na sua casa. Então, essa é uma forma também de proteger o seu lar e de ser um canal de luz para outra pessoa. Uma outra coisa que ajuda bastante na transmutação da energia da casa é você ter plantas como, por exemplo, arruda, alecrim, espada de São Jorge, pimenteira, que são plantas que ajudam na limpeza de energias densas, como, por exemplo, raiva, inveja, ciúmes, né? Então, são plantas que ajudam na transmutação da energia da casa. Se você pesquisar mais profundamente no Google, com certeza você vai encontrar também outras plantas ou até mesmo sprays de limpeza energética que tenham arruda, que tenham alecrim e que possam te ajudar a fazer essa limpeza dentro de casa. Outra coisa, gente, que é muito importante é assim, quando você for se alimentar, isso sempre que possível, não precisa ser só quando você está dentro da sua casa, mas também estando dentro de casa. Se você puder, se você sentir no seu coração que deve, faça uma oração antes de se alimentar. Coloque as suas mãozinhas em cima do alimento e agradeça por aquilo que você vai comer.
né? Agradeça por quem preparou aquele alimento, porque tem muitas pessoas envolvidas no preparo daquele alimento até ele chegar até você. Talvez você tenha cozinhado aquele alimento, mas teve alguém que plantou, né, até ele chegar no supermercado, tem todo um processo, tem muitas pessoas envolvidas. Agradeça a todas as pessoas que se envolveram na produção daquele alimento até ele chegar à sua mesa. Coloque as suas mãozinhas em cima daquele alimento, peça para os espíritos amigos, para o seu mentor espiritual, fluidificar, proteger aquele alimento, né? Se for um líquido, por exemplo, para ele fazer a fluidificação, se for um alimento sólido, para ele também fazer a proteção, para ele colocar boas energias ali, para que ao se alimentar daquilo, aquilo nutra o seu corpo, aquilo te faça bem. Você vai começar a perceber que quando você faz uma oração antes de se alimentar e você agradece por aquele alimento, você agradece pelas pessoas que se envolveram na produção daquele alimento, você vai perceber o como aquele alimento vai cair diferente no seu estômago e como ele tende a te fazer muito mais bem do que mal, porque você vai estar colocando uma energia positiva ali. Então não é que você vai pegar um alimento de baixa qualidade, de repente cheio de açúcar, né? Ou de coisas que não são muito saudáveis e vai ficar lá rezando, achando que aquilo vai eventualmente se tornar uma bênção para o seu corpo. Não é o que eu estou propondo, tá, gente? É importante que o alimento seja saudável também. Mas além disso, coloque as suas mãozinhas acima do alimento para que você consiga transmitir uma energia positiva e para que os espíritos amigos também transmitam uma energia positiva para aquele alimento. E você vai começar a perceber como isso vai fazer bem para você, como vai fazer bem também para a energia da casa, o fato de você estar fazendo uma oração antes de se alimentar e não estar comendo de uma forma robótica, de uma forma muito rápida, sem sentir o alimento, sem observar o que você está comendo, né? A maioria de nós, por conta da correria do dia a dia, muitas vezes a gente enfia o alimento na boca, nem presta atenção no que está comendo, não agradece nada, aí depois se sente mal, fica com indigestão. Isso tem muito a ver com o fato da gente se alimentar de forma bastante inconsciente. Muitos de nós, a gente tem essa inconsciência no nosso cotidiano. Então, o que muda a nossa realidade é a gente começar a trazer consciência para as coisas que a gente está fazendo. Quem quiser saber mais sobre isso, tem um livro maravilhoso do Osho, claro, como não poderia deixar de ser, teria que citá-lo, né? Tem um livro maravilhoso dele que se chama Consciência. Esse livro é fantástico. Se vocês tiverem interesse, leiam, porque é uma leitura muito edificante e que traz muita clareza para a gente saber o que é estar consciente, estar presente no dia a dia. Isso é muito importante, isso faz toda a diferença na nossa vibração. É aquilo que Jesus chamava de orai e vigiai. Isso é que é viver no presente, né? Com consciência. Quando a gente não vive como um autômato, de forma reativa, e sim quando a gente vive de forma perceptiva, com equilíbrio, com consciência, com percepção, a gente está atento ao que está acontecendo. A gente tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, como falava Jesus, né? Então isso muda completamente a nossa experiência em relação à realidade, muda a nossa energia, muda a psicosfera da casa e muda também a vibração das pessoas que estão no nosso entorno. Porque mesmo que as pessoas que moram conosco não queiram fazer as orações ou não queiram ter essas práticas diárias, o fato da gente fazer isso todos os dias vai trazendo para o ambiente doméstico espíritos de luz que vão encaminhando espíritos densos para os postos de resgate, para que eles sejam doutrinados. Isso naturalmente vai elevando a energia do lar e vai afetando as pessoas que estão no nosso entorno, né? Como fala o doutor espanhol, o mal tem limites, mas o bem não tem limites. Então, muitas vezes a gente acha que a gente está subjugado por uma energia negativa e que a gente não tem força nenhuma contra aquilo. Isso é mentira, gente. A gente tem muita força, a gente tem muito poder. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos uma extensão da fonte criadora. Nós somos co-criadores.
Então a gente tem sim muita força, muito poder. Essa ideia de que a gente está subjugado, de que o mundo é cruel, não há nada que eu possa fazer. É claro que existem muitas coisas que você pode fazer. Você pode transformar e transmutar o seu mundo interno. Você tem o seu poder pessoal, acredite nisso. Confie nisso, não se deixe ficar subjugado como se você fosse uma marionete. Você não é. Você tem força, você tem poder, confie nisso. E comece a ativar esse poder pessoal. Confie na bondade que existe em você. Confie na sua conexão com a fonte criadora. E você vai perceber as mudanças que os espíritos de luz vão conseguir operar na sua vida, porque você vai dar permissão para isso. Você vai conseguir se conectar com eles de maneira mais profunda. Você vai ser um canal de luz na sua vida e na vida das pessoas que estão no seu entorno. Claro, isso é aprendizado, envolve muito treino, muitas vezes a gente vai cair e vai levantar. E quando a gente cair, não fiquemos apegados ou identificados com a queda ou com o erro. O erro faz parte da vida, iremos errar muitas e muitas vezes. Isso faz parte do aprendizado. Nós não somos o nosso erro, não fiquemos culpados ou apegados a ele. Foquemos na luz. A gente errou, caiu, levanta. E continua, no aprendizado e na expansão da consciência, que é para isso que estamos aqui em tempo de transição planetária. Gente, hoje eu vou ficando por aqui. Espero que esse áudio tenha tocado o seu coração de alguma forma. Se você gostou desse conteúdo, eu peço, por favor, que você deixe seu like aqui nesse vídeo, para que o YouTube possa divulgá-lo mais, para que ele possa também ser ouvido por outras pessoas. Peço também que, caso você não esteja inscrito, você se inscreva no canal e compartilhe esse áudio-vídeo com os seus amigos, se você sentir no coração que deve. Então é isso, gente. Um grande beijo para todos vocês, um grande abraço, um excelente domingo a todos e até os próximos áudios e os próximos vídeos. Tchau, tchau!